Olá pessoal, tudo bem? Continuando então, o nosso assunto, sobre os bandeirantes, certo? Nós vamos ver aí, como que vai ser o papel aí, das missões, jesuíticas, das missões guaraníticas, e os bandeirantes, certo? E qual que vai ser também, o papel aí, dessas missões e dos bandeirantes mais ao sul do nosso território, certo? Para essa aula, pessoal, vocês vão precisar do livro, páginas 176 a 179, certo? Então, antes de continuar assistindo o vídeo, tá? A explicação, leiam as páginas do livro. Depois de ter lido a página, escutado a explicação, faça o que está sendo proposto, lá na plataforma, confira no gabarito, veja o que está errado, veja o que precisa completar, certo? O gabarito, nesse momento, ele ajuda aí vocês, a tirarem dúvidas e qualquer coisa vocês mandam por e-mail ou nos próximos plantões, tudo bem? Bom, pessoal, então, essas missões, guaraníticas, elas eram aldeamento jesuítico, que tinha como base o respeito a algumas culturas, dos indígenas guarani, certo? Para estar aí, fazendo essa manutenção, principalmente da língua, o tupi, então para tentar, com que essa língua, ela não sumisse, ela não deixasse aí de existir, tudo bem? Essas reduções, ou essas missões, guaraníticas, pessoal, elas vão produzir e vender erva mate, tabaco, madeira, e até mesmo armas como canhões, Muitas vezes, elas formavam aí, exércitos que eram utilizados, pela metrópole para impor a ordem e a vontade da coroa, tá? Então essa também, era uma das atividades dessas missões, Então, nessas missões, os jesuítas, eles vão tentar aí conservar alguns aspectos da cultura indígena, como a língua, que nós acabamos de falar, tá? Outra coisa que eles, tentariam manter é a coisa da propriedade coletiva, Então, aquela propriedade não tinha um dono, Ela era de todo mundo, E alguns costumes também, tá? Os costumes, que eles vão tentar manter vão ser aqueles costumes que não vão ameaçar a fé cristã, tá? Os costumes indígenas, que eles achassem, que iria ser uma ameaça a essa fé cristã, eles não iriam fazer questão nenhuma, certo, de manter, tudo bem? Vão manter alguns aspectos e vão eliminar outros, tá? Aqui no caso, pessoal, eles vão eliminar a autoridade do cacique, a autoridade do pajé e vai impor uma disciplina, que punia os pecados, certo? E isso daí eram punidos, incluindo aí, os castigos físicos. Então essa era uma forma de punição, tá? Essa situação toda, pessoal, vai romper com as tradições dos indígenas, certo? E vai impedir que eles preservassem o seu modo de vida, tá? Mesmo os jesuítas tentando, manter alguns aspectos, Lembrando que eles iriam manter os aspectos que seriam interessantes para eles e não para os indígenas. Tudo bem? Bom, lá no sul, pessoal, na atual, região aí do Rio Grande do Sul, foi formado aí, um grupo, de jesuítas, que vai ser denominado aí Sete Povos das Missões, Hoje ela vai ser aí um ponto turístico, do sul do Brasil, tá? Então, os nativos, dessa missão,
né, estava localizada aí em áreas que pertenciam à Espanha, certo? E eles vão lutar, né, contra os portugueses, né, e vai ocorrer aí, né, a divisão de terras entre tratados entre as duas metrópoles, tá? Com isso, depois a gente vai voltar aí um pouquinho, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? Então, pessoal, essa ocupação do sul da colônia, né, ela vai ser bastante conturbada, né? Porque os portugueses, eles vão ter que enfrentar tanto a resistência indígena quanto a resistência espanhola. Tudo bem? Porque, né, tinham terras ali que pertenciam à Espanha. E onde que entram os bandeirantes, tá? Nesse momento, né, o movimento bandeirante, né, vai estar ligado aí, né, à expulsão dos espanhóis, né, dessas missões, tá? Isso por volta lá de 1767. E essa expulsão, pessoal, vai impulsionar a ocupação portuguesa na região, tudo bem? Aí nós vamos ter, né, o desenvolvimento, né, da pecuária, certo? E vai ter uma produção muito grande, né, de charque, tá? Que é a carne seca. Então, pessoal, a pecuária, né, ela vai ser a principal atividade, né, dessa área colonial, tá? E essa atividade, né, ela vai ser favorecida, né, sobretudo pelas missões jesuíticas, certo? E pelas estâncias, né, que são as grandes fazendas, né, aí da região, certo? Então, nós vamos ter, né, a criação de bois, de burros e cavalo, e isso vai impulsionar, né, vai ser impulsionado aí, né, pelos tropeiros, tudo bem? Então, pessoal, a carne seca, né, o charque, ele vai ficar bastante famoso, né? Então a região sul ela vai ficar bastante conhecida por essa produção, né? Porque ela era transportada do sul para a região das Minas, tá? Onde ela era comercializada. Nesse momento, né, a região das Minas, né, das Minas Gerais, vai ter um número muito grande de pessoas, né, por causa aí, né, da exploração, da extração dos metais preciosos, né? Então, vilas e cidades que foram surgindo, né, eram grandes consumidoras desse charque, né? E o charque aí, né, por ser a carne seca, era mais fácil, né, fazer o transporte, tá? Mas na região sul, não vão se dedicar aí, né, só à criação do gado, tá? Vai também, né, se dedicar à agricultura, né? Então se cultivava aí, né, trigo, feijão, mandioca e milho, tá? A mão de obra muitas vezes era de escravos, tá? E aqui já estava incorporado a mão de obra escrava africana. Tudo bem? Bom, aí pessoal, nós falamos aí, né, do embate, né, que vai ter entre os espanhóis e os portugueses, tá? Então, na tentativa, né, de regularizar essa situação, as coroas ibéricas, né, Portugal e Espanha, eles vão firmar aí sucessivos tratados, tá? Então, são firmados um tratado atrás do outro, tá? O primeiro, pessoal, vai ser aí, né, o Tratado de Madrid, certo? Vocês vão ver, pessoal, que esse embate, né, ele vai se dar porque Portugal vai expandir seus territórios coloniais desrespeitando, né, os limites aí do Tratado de Tordesilhas, e eles vão, né, ocupar terras que pertenciam, né, à Espanha. Tudo bem? Esses sucessivos tratados, pessoal, eles foram ocasionando guerras, né? E foram ocasionando também aí novos tratados,
tá? Então, o fato, né, de ultrapassar aí, né, os limites, né, de Tordesilhas vai gerar um conflito, né, entre as duas metrópoles europeias, tudo bem? Os espanhóis, pessoal, eles vão aceitar abandonar a região, né, dos Sete Povos das Missões, mas os indígenas Guarani, né, e alguns jesuítas, né, e alguns jesuítas, né, que foram contras aí, né, o Tratado de Madrid, né, e as decisões aí das tropas luso-espanholas, tá? Então, nós vamos ter aí um conflito, né, que nós vamos chamar de Guerra Guaranítica, tudo bem? Portugal, então, né, depois desse conflito, vai decidir, né, não entregar a colônia de Sacramento à Espanha, tá? As guerras, elas vão se intensificar quando lá na Europa está acontecendo a Guerra dos 7 Anos, tudo bem? Que vai ser uma guerra entre França e Inglaterra, certo? Vão ter vários aliados, certo? Aí, pessoal, contando, né, com o apoio francês, os espanhóis, né, eles vão invadir a colônia do Sacramento, né, lá no Rio Grande do Sul, certo? E a ilha de Santa Catarina, tá? Um pouquinho mais para frente, né, após essa invasão, Espanha e Portugal vão chegar a um novo acordo, certo? Assinando assim o Tratado de Santo Ildefonso. Tudo bem? Então, com esse tratado, a colônia do Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões ficariam com a Espanha, certo? E a região do Rio Grande do Sul e da ilha de Santa Catarina ficaria com Portugal. Mas as disputas, elas continuaram e só foram solucionadas lá em 1801, né, no Tratado de Badajoz, tá? Esse tratado, pessoal, recuperava, né, as decisões do Tratado de Madrid. Então, Portugal ficaria com a região dos Sete Povos das Missões e a Espanha ficaria com a colônia de Sacramento, certo? Dessa forma, então, a extensão do território, né, do Brasil colonial na região sul se definiu, como é possível a gente ver no mapa da página 179. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Faça o que está sendo proposto lá na plataforma e a gente se vê na próxima aula.